vídeo, ok? Já curtiu? Já se inscreveu? Já no sininho? Então vamos para a história. Capítulo 73. O Pequeno Caporal. Afinal, a revolução acabou. E sabem quem a fez acabar? Um generalzinho de 26 anos de idade e de 1,60 m de altura. Oh, exclamou Pedrinho. Tinha então a minha altura somada à da Emília. Para você ver que um grande homem nem sempre é um homem grande. Tem havido inúmeros grandes homens pequenininhos, mas a Assembleia estava reunida no seu palácio quando a multidão das ruas começou a juntar-se para atacá-la. Este jovem oficial foi encarregado de defesa. Imediatamente postou canhões em várias ruas que davam para o palácio e calmamente esperou pela multidão. Os desordeiros foram recebidos à bala. Viram que outro galo estava cantando e dispersaram-se. Chamava-se Napoleão Bonaparte, esse homenzinho que pela primeira vez fazia os revolucionários recuarem. Bonaparte era atual da ilha da Córcega, no Mediterrâneo, e nascera justamente algumas semanas depois da Córcega passar a pertencer à França. Ou seja, na época que ele nasceu, a Córcega recém havia se tornado francesa. Antes fazia parte da Itália. Por um triz escapou de ter nascido italiano. Muito cedo foi mandado para uma escola militar da França, onde os meninos franceses o consideravam como estrangeiro. Bonaparte sempre ganhou muito boas notas em aritmética e álgebra. Aquele modo decidido com que defendeu a Assembleia, pondo fim à Revolução, havia mostrado suas qualidades de homem firme. Começou logo a subir de posto e foi longe. A França havia pegado dos americanos a febre da Revolução contra os reis e varido com eles. Os reis dos outros países ficaram com medo de que seus povos também pegassem essa febre e coligaram-se contra a França. Bonaparte foi mandado com um exército combater a Itália. Tinha, para isso, de cruzar os Alpes, como Aníbal havia feito na guerra entre Cartago e Roma. Mas Aníbal não levava canhões. Com canhões que pesam muito, parecia impossível atravessar aquelas montanhas. Bonaparte chamou engenheiros e mandou-os estudar o assunto. Os engenheiros disseram que era impossível a passagem. Impossível é uma palavra que só existe no dicionário dos idiotas, replicou Bonaparte colericamente. Depois gritou: não há mais Alpes. E, de fato, os Alpes desapareceram diante do seu exército. Na Itália, o jovem general venceu uma porção de batalhas e, conseguindo assim dar conta da tarefa de que fora incumbido, voltou para a França, transformado num grande herói. Surgiu o receio de que, com tanta popularidade, ele virasse rei. Bonaparte, porém, tinha planos secretos na cabeça. Não ficou na França. Propôs ao governo uma expedição para conquistar o Egito, que estava na posse dos ingleses. Sua ideia era separar a Inglaterra das Índias. As Índias, então, não eram mais dos portugueses, vovó? Perguntou o menino. Não. Durante o reinado daquele rei Jaime, os ingleses se haviam apossado desse grande país. Isso lhes serviu de compensação pela perda das colônias da América. Mas o governo francês gostou muito do plano de Bonaparte, menos por causa do mal que podia ser feito aos ingleses do que por se verem livres de um jovem herói que já começava a causar preocupações. Bonaparte desembarcou com seu exército no Egito e rapidamente conquistou. Numa das batalhas gritou, antes da peleja começar: soldados, do alto daquelas pirâmides, 40 séculos vos contemplam. Essa frase encheu de entusiasmo os franceses. E não apareceu por lá nenhuma Cleópatra para o atrapalhar? Bonaparte não era desses que se deixam levar pelas olhadelas das moças bonitas. Por isso não teve a sorte de Marco Antônio. Mas enquanto estava conquistando o Egito, a esquadra francesa que o esperava nas docas do Nilo foi destruída pela esquadra inglesa do almirante Nelson. Bonaparte ficou sem meios de voltar para a França com seu exército. Deixou então no Egito sob o comando de outro general e seguiu sozinho. Estava ansioso por fazer parte do governo. Era essa a ideia que trazia escondida lá no fundo da cabeça.
Quando chegou à França e encontrou os homens do governo brigando uns com os outros, deu um jeito de meter-se no meio. Ele e mais 2 foram escolhidos para formarem um novo governo. Tinham o título de cônsules, sendo Bonaparte o primeiro cônsul. Logo depois arranjou o jeito de ser promovido a cônsul vitalício, isto é, por toda a vida. E daí a tornar-se imperador foi um passo. O pequeno Corso estava finalmente como queria, imperador da França e rei da Itália. Sim, senhor, exclamou Pedrinho. Isso é que se chama subir morro correndo. Bonaparte não perdia tempo. Fazia tudo depressa. Além de que havia suprimido do seu dicionário a palavra impossível. Os outros países da Europa começaram a apavorar-se com o homenzinho, que naquele andar acabaria conquistando a todos. E ligaram-se contra ele. Uma nova guerra, ou antes, um terrível período de guerras ia começar. Napoleão planejou, antes de mais nada, a conquista da Inglaterra. E para esse fim fez construir uma grande esquadra. Infelizmente para ele, Nelson estava vigilante e, apanhando a esquadra francesa num sítio de nome Trafalgar, perto da Espanha, destruiu-a por completo. Que danado, vovó! Que ciência tinha Nelson para destruir esquadras francesas? Realmente foi um grande almirante que sabia esperar os bons momentos e, quando dava um golpe, era de achatar o inimigo. Antes dessa batalha, Nelson fez uma proclamação aos seus marinheiros, no qual resumiu tudo numa frase célebre. A Inglaterra espera que cada um cumpra o seu dever. A vitória dos ingleses, porém, lhes custou caro. Nelson perdeu a vida no combate. Essa derrota no mar fez que Bonaparte abandonasse a ideia de conquistar a Inglaterra. Tratou então de salvar os seus inimigos do continente. E sovou. Bateu a Prússia, a Espanha, a Holanda e a Áustria. Quase toda a Europa acabou pertencendo a ele, ou fazendo, sem resistir, o que ele mandava. Ficaram de fora só a vasta Rússia e a Inglaterra. Napoleão resolveu atacar a Rússia. Nota: Portugal também acabou ficando de fora do território conquistado. Por quê? Porque na época o rei era Dom João VI. O que ele fez? Transferiu a capital de Lisboa para o Rio de Janeiro. Então, para ele conquistar os territórios portugueses, ele teria que atacar o Rio de Janeiro. Devido à distância, tornou-se impossível, então ele se limitou a anexar Portugal. Em represália, os portugueses tomaram a Guiana Francesa. Após a derrota de Napoleão, os franceses devolveram o território de Portugal e os portugueses devolveram a Guiana Francesa. E continua sendo francesa até hoje. Ou seja, Portugal faz fronteira com o território francês. Brasil também faz território com... Quer dizer, o Brasil faz fronteira com o território francês. Napoleão resolveu atacar a Rússia. Foi o seu grande erro, porque a Rússia ficava muito longe e a invasão iria esbarar no inverno, que é horrível lá. Com um exército de 600 mil homens, marchou contra a Rússia, conseguindo chegar até Moscou bem no centro. Aí começou a desgraça. Os russos retiraram-se da cidade e depois a incendiaram inteirinha, de modo que Napoleão, em vez de apossar-se da capital da Rússia, apenas tomou posse de uma fogueira. O único proveito que tirou foi passar uma semana aquecendo fogo nas brasas. Nada mais ele podia fazer na Rússia. O inverno sobreveio rigorosíssimo. Neve por toda parte, só neve, tudo branco de neve. Mantimentos começaram a faltar, e não havia meio de os conseguir naquela imensidão branca. Seus soldados morriam aos milhares, e para a maior desgraça, os russos o acossavam ajudando na destruição do general Inverno. Por fim, Napoleão deixou os restos de seus soldados no meio do caminho e correu a Paris, para atender aos negócios do governo, que iam mal. Ao chegar a Paris, viu que a sua sorte tinha virado. O desastre da campanha contra a Rússia iria animar toda a Europa já erguida em massa para expulsá-lo do trono. Seu exército estava destruído. Dos 600 mil homens que levara à Rússia, apenas voltaram uns 20 mil. Ainda assim, Napoleão conseguiu, num supremo esforço, levantar um novo exército com o qual enfrentou as forças da Europa. Foi batido. Teve que assinar um papel em que abdicava do trono.
Esse não abdicou ao modo de Carlos V, lembrou o menino. Foi abdicado. Os seus inimigos vitoriosos deram-lhe uma ilha para morrar, a ilha de Elba, nas costas da Itália, perto da Córcega, onde ele nascera, e puseram no trono francês um rei da família dos antigos Luíses. Ou seja, restauraram a monarquia. Botaram o rei no trono e restauraram a monarquia. O terrível homenzinho, porém, não sossegou. Começou a planejar lá na sua ilha um golpe por meio do qual reconquistasse o trono. Um dia, com grande surpresa do mundo, correu a notícia de que Napoleão escapara de Elba e havia desembarcado nas costas de França. Um governo mandou contra ele um exército com ordem de agarrá-lo e trazê-lo dentro de uma gaiola de ferro. Mas esse exército virou-se a favor de Napoleão, que dias depois entrava em Paris vitorioso. O rei fugiu e Napoleão galgou o trono pela segunda vez. Mas a Europa estava em pé de guerra. Imediatamente os exércitos de todos os países marcharam contra a França. E nos campos de Waterloo, na Bélgica, Napoleão deu ao final a sua última batalha. Foi derrotado pelos generais de Wellington, que era inglês, e Blücher, que era alemão. Isso no ano de 1815. Desta vez, os reis inimigos não lhe deram um palácio para morar, deram-lhe uma prisão vitalícia. Escolheram uma ilhazinha deserta muito longe no meio do mar, chamado Santa Helena, onde o puseram, sob a guarda de um carcereiro inglês, que era um perfeito bulldog. E ao fim de 6 anos de aprisionamento, o homem que tinha querido abarcar o mundo com as pernas morreu. Morreu e o mundo sossegou. Uff! Napoleão era um homem de gênio, isto é, um homem que possuía inteligência e outras faculdades em grau elevadíssimo. Graças a esses dons, tornou-se o maior general de todos os tempos. Infelizmente, a sua ambição sem limites fez que a sua passagem pela terra fosse marcada com ruínas e lágrimas. 3 milhões de homens morreram por sua causa. 3 milhões de mães e 3 milhões de pais choraram os filhos estraçalhados pelas balas. A França ficou como um animal de veias cortadas, de tanto sangue perdido, e ficou ainda menor do que era antes. Todos os territórios por ela conquistados foram devolvidos aos seus verdadeiros donos. Da obra de pequeno caporal, só ficou a parte administrativa e legislativa. Por que lhe deram esse apelido? Perguntou o menino. Pequeno caporal. Havia o posto caporal entre os mais inferiores do exército francês, e, como Napoleão fosse de baixa estatura, os seus velhos soldados, por brincadeira, eles chamavam o pequeno caporal. E assim termina mais um vídeo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e consiga pelo menos um novo inscrito para o canal. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Quero ver chegar a 250 inscritos para a nova meta. Se tiver uma sugestão sobre um novo quadro, coloque nos comentários. Eu tenho uma ideia sobre um próximo quadro, mas para isso preciso que você consiga 250 inscritos. Ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.